Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula. Bom, nessa nova aula a gente continua seguindo com vocês aí nessa abordagem que trata sobre as tendências pedagógicas na prática escolar. Pois bem, na aula anterior a gente havia iniciado, né, uma série de discussões sobre essa tendência que é chamada de pedagogia liberal. E aí na oportunidade a gente havia falado sobre essa perspectiva tradicional. Pois bem, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre uma nova perspectiva que é chamada de renovada progressiva, tá certo? Bom, então vamos lá. Então a gente colocou aqui o resumo de algumas concepções, de algumas ideias, né, que vai diferenciar então essa a corrente atual, né, que é chamada de escola nova, da anterior, que é a escola tradicional. Então vamos lá então. Então ela surgiu no Brasil por volta de 1930, né? Para quem é aí antenado, né, nesse aspecto histórico, lembramos que em 1930 nós iniciávamos no Brasil um governo que durou por 15 anos, né, que foi o governo de Getúlio Vargas, né? E nesse governo algumas características na sociedade estavam presentes, sobretudo características de cunho socioeconômico, né? No ano anterior, em 1929, todo mundo acabou sofrendo aí em decorrência da queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? Então surgia em todos os cenários, e isso não era diferente na educação, a necessidade de algumas mudanças, né? Então a gente vai ver o que aconteceu de propostas, sobretudo que vieram aí ao encontro dessas mudanças no cenário da educação. Bom, então para isso a gente vai elencar aqui alguns nomes que foram fundamentais para o surgimento dessa nova perspectiva, né? Dentre eles Montessori, ela era educadora, médica e pedagoga italiana, né? John Dewey, que é um filósofo e educador americano, né? Piaget, que era biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, De Crowley, que foi um médico, neuropsiquiatra, psicólogo e também professor universitário. Ou seja, esses são aí alguns dos nomes que foram aí as primeiras pessoas que começaram a propor essa nova perspectiva dentro do ensino, tá certo? Bom, então vamos lá. Em resumo, então, o que essa nova metodologia, esse novo viés tem, se a gente, a grosso modo, comparar ele com o anterior, que era a perspectiva tradicional? Então, a escola deve se adequar às necessidades individuais do sujeito ao meio social. Então, não era aquela escola que propunha que o aluno se adaptasse ao meio. Não, agora já é o contrário. Na verdade, né, a escola que deve se adaptar aos meios, né, nos quais ela contém ali, que são alunos de diferentes realidades. Todo ser possui mecanismo de adaptação, né? E esses mecanismos de adaptação, eles se dão de forma progressiva, né? Progressiva na perspectiva em que o meio está mudando, né? A adaptação ao meio pode se dar por meio de experiências, né? E essas precisam satisfazer tanto os interesses do aluno quanto a sociedade, né? E essa escola deve, portanto, se organizar de forma que retrate a vida. Então perceba, como nós acabamos mostrando para vocês no slide anterior, que a gente teve agora a contribuição de outros pensadores, né, de formações intelectuais diversas, perceba que essa característica se tornou um pouco mais aí, humana, na perspectiva de que não mais, né, o indivíduo. Portanto, essa escola deve se organizar de forma que retrate a vida. Então, a presença desses novos pensadores fizeram com que uma outra perspectiva fosse, então, aí incorporada, né, a essa nova metodologia na maneira de se pensar o ensino. Pois bem, dando continuidade aqui, eu vou usar mais uma vez, né, aquela prerrogativa daqueles dois pensadores, né, que a gente ancora aqui para confeccionar essas aulas, né? Ou seja, trata-se aí de Saviani e Libânio, né? Então vamos lá. Então eu vou apresentar para vocês aqui, nessa sequência, as mesmas características que a gente havia pontuado na aula anterior sobre essa perspectiva tradicional, né? Fazendo a comparação, então, da perspectiva tradicional para essa nova perspectiva agora, que é a escola nova, né? Então vamos lá. Qual que é o papel da escola? Perceba que nesse aspecto agora, o papel da escola, sua finalidade é adequar as necessidades individuais ao meio social, né? E para isso ela precisa se organizar de forma que ela retrate o mais possível a vida do aluno, a vida da sociedade, né?
a escola ela precisa suprir, né, as experiências que permitam ao aluno educar-se nesse processo ativo de construção e reconstrução do objeto, da forma que haja uma interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e as estruturas do ambiente. Então, olha só, nós saímos ali de um cenário onde a aprendizagem se dava basicamente de forma mecânica, né? Onde ao aluno era atribuído apenas a questão de memorizar, né? Ser um mero portador de informações, né? Sem que houvesse um aspecto mais crítico sobre esse conteúdo, né? Para um momento em que você tem um trabalho mais voltado para a questão do cognitivo dos alunos, né? Então, esse é o papel da escola. Quais são os conteúdos de ensino que esse novo viés trata, né? Então, como o conhecimento resulta de ações a partir dos interesses e necessidades, os conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia frente a desafios cognitivos e situações problemáticas. Então, perceba aqui que, em função dessa nova perspectiva ter sido ali trabalhada por alguns psicólogos, biólogos, a gente percebe o tempo todo que esse viés se dá na questão do cognitivo, né? Ou seja, a escola se prepara para perceber que cada sujeito que faz parte ali daquele cenário da sala de aula, ele tem uma possibilidade diferente dos demais, né? Ele pode ter uma habilidade que pode ser lapidada em detrimento de outras, né? Ele já nasce com algumas predisposições, né? Que a escola precisa, de repente, perceber isso, né? E nesse aspecto o professor vai ser um sujeito diferente do anterior, que vai perder aí o protagonismo, vai entrar como protagonismo agora o aluno, né? No entanto, ele precisa ter essa sensibilidade de olhar para esse aluno, né, e perceber isso. E agora, o aprender está mais focado na perspectiva de que é necessário aprender a aprender, né? Como a gente apresentou para vocês, essa perspectiva, esse viés dentro da educação, ele surgiu em 1930, então nós havíamos passado aí por toda uma revolução nos meios de produção, né? E essa revolução nos meios de produção, ela também se fez presente lá na escola, né? Então haja vista que agora o nosso aluno precisa lançar mão dessa nova prerrogativa, que é aprender a aprender. Dando sequência aqui, né? E o método de ensino? Como que se baseia o método de ensino nessa prerrogativa da escola nova, né? Então a ideia de aprender fazendo, né? Aprender, fazer, fazendo, ou aprender fazendo, está sempre presente. Dessa forma, valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social que esse aluno está ali envolvido, ou seja, prerrogativas, né, presentes lá daqueles pensadores que nós havíamos tratado no início, né? E a importância do trabalho em grupo, não apenas como técnica, mas como condição básica do desenvolvimento mental. Agora sai-se aí do cenário aquela perspectiva em que o aluno precisava trabalhar sozinho, né? E começa a entrar nesse novo cenário aí, uma perspectiva em que os alunos precisam aprender a trabalhar, né? Em conjunto, trabalhar em grupo, né? Então coloca o aluno numa situação de experiência que tem um interesse por si mesma, né? O problema deve ser desafiante, como estímulo à reflexão. O aluno deve dispor de informações e instruções que lhe permitam pesquisar a descoberta de novas soluções, né? E as soluções provisórias devem ser incentivadas e ordenadas, com a ajuda discreta do professor. Então, olha só, mais uma vez, enfatiza-se que agora sai de cena aquela visão protagonista que o professor tinha, e quem está agora como protagonista é o nosso aluno, é o discente, é o aprendiz, né? E por último, deve-se garantir a oportunidade de colocar as soluções à prova, a fim de determinar a sua utilidade para a vida. Ou seja, todo o conteúdo que ali é ensinado, ele precisa vir ao encontro de uma utilidade prática, né? Então, assim, o aluno não pode mais apenas ser um mero armazenador de informações. Ele precisa de saber quais são as utilidades que aquele conteúdo que a escola está trazendo para ele, elas têm com meio prático, né, na vida desse discente. Como que é o relacionamento do professor-aluno? Bom, então, Saviano e Libânio tratam muito bem desse aspecto, né,
como a gente já falou anteriormente, então não há um lugar privilegiado para o professor nessa nova interface de ensino, né? Antes o papel do professor era auxiliar, né, para que o aluno memorizasse, né? Agora não, agora o desenvolvimento da criança deve ser um desenvolvimento livre e espontâneo, né? A disciplina surge de uma tomada de consciência dos limites da vida grupal. Dessa forma, o aluno disciplinado é aquele que se torna um aluno solidário, participante, respeitador de regras de convívio em grupo, né? E para se garantir um clima harmonioso dentro da escola e dentro da sala de aula, se torna então indispensável que haja um relacionamento positivo entre o professor e o aluno, né? Uma forma de instaurar a vivência democrática, tal qual deve ser a vida em sociedade. Então perceba que o professor precisa de desocupar aquele espaço de ser que era determinante, de ser que era dotado do único possuidor do conhecimento, e agora não, ele passa a ser um parceiro do aluno nesse processo, né, de tomada de consciência, nesse processo de retomada da aprendizagem, né? Os pressupostos de aprendizagem que essa metodologia lança mão são os seguintes, né? Então a motivação ela depende da força de estimulação do problema e das disposições internas e interesse do aluno. Dessa forma, aprender se torna uma atividade de descoberta e é uma autoaprendizagem que se instaura na perspectiva de que esse aluno começa a ter a capacidade de aprender sozinho, né? Ele não mais, nesse novo método, ele não mais vai ter a necessidade de ter o professor como único detentor do conhecimento, né? Então, nessa questão da aprendizagem, isso vai influenciar, inclusive, em mudanças no processo avaliativo. Então, a avaliação, ela passa a ser de forma fluida e ela tenta ser eficaz à medida que os esforços e os êxitos são pronta e explicitamente reconhecidos pelo professor, né? Então, o professor ele precisa ter agora como prerrogativa de avaliação, né, ter a sensibilidade de entender se esse aluno, né, esteve capaz ali de superar as suas tentativas e erros, né, os seus esforços, né? Então sai de cena aquela possibilidade de ter uma avaliação mais rígida e entra agora a possibilidade de haver uma avaliação mais flexível, tá certo? Perfeito. Então, por último, né, as manifestações na prática escolar. Então, os princípios da pedagogia progressista, eles vêm sendo difundidos em larga escala, né, em curso de licenciatura. Porém, muitos professores sofrem dificuldade ainda para se adaptar a essa prática pedagógica, né? Então, o ensino baseado na psicologia genética de Piaget, por exemplo, ele tem uma certa aceitação quando a gente volta lá para a educação infantil, para a pré-escola, né? No entanto, é ainda muito difícil a gente ter, por exemplo, escolas que passem a tomar integralmente essa nova prerrogativa. E, infelizmente, também, nos dias atuais, né, até o processo de ensino-aprendizagem que a gente tem na universidade, ele pouco se demonstra lançador da mão de abrir mão dessa prerrogativa anterior, que é o ensino tradicional, né, e lançar mão nessa nova prerrogativa. No entanto, ela já tem sido abordada, já tem sido discutida. Prova é que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, esse vídeo, ele é destinado a um curso de licenciatura, né, que visa formar professores que vão trabalhar sobretudo na educação básica, né. Então, assim, a prerrogativa é que a gente consiga, com o passar do tempo ainda, né, derrubar essas características, né, da escola tradicional que se faz presente hoje na maior parte das escolas brasileiras, né. Então, até breve, até a próxima aula. Fica, mais uma vez, aí as nossas referências, né, bibliográficas que são utilizadas, né, sobretudo aí as contribuições do professor Saviani e Libânio, ok? Um abraço, até a próxima.